Tenho que continuar. Tenho que continuar porque a eleição do Clube do Remo está prestes a acontecer e aqui no canal Bastidores, você sabe, falamos sobre o futebol paraense e abrimos uma nova série. Estou abordando os principais temas, as principais propostas do futebol dos 4 candidatos. Já fiz do Renan Bezerra, do Marco Pina e hoje a vez do Jader Gardellini. Antes de começarmos, meu nome é César Marinho, criador aqui do canal Bastidores, e aqui falamos sobre o futebol paraense. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e dê like no vídeo, porque é muito importante para o reconhecimento do nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos abordar então essa questão das propostas do Jader Gardellini. Deixando claro, como sempre em todos os vídeos, eu não apoio nenhum candidato, não vou apoiar nenhum candidato. E o que estou falando aqui são de propostas. Nem de proposta, é melhor que a outra ou não. Estou analisando, de acordo com o meu pensamento, com a minha opinião, as propostas dos candidatos para o futebol. Por que do futebol? Porque o futebol é o carro-chefe do Clube do Remo. Para o vídeo não ficar tão longo. E também vamos abordar o futebol porque há os outros temas que também são importantes, como sócio-torcedor, baianão, sem treinamentos, sede náutica, sede social do clube. Todos os candidatos falaram de uma maneira um pouquinho genérica. Então, assim, é na entrevista mesmo que a gente vai saber realmente avaliar melhor, eles explicaram melhor. Mas no futebol, eles deram uma atenção um pouco maior, que é normal, é o carro-chefe do clube, uma campanha eleitoral também importante. Então, vamos analisar a questão do Jader Gardellini, as propostas. O Jader Gardellini, como eu disse, já fiz uma entrevista com ele aqui no canal, muito bacana a entrevista, de 1h30, da chapa Avança Remo. Ele disse, eu vou ler no papel, porque eu anotei, fiz algumas anotações, para não me perder também. Ele vai criar DIF. Cada candidato, DIF é o quê? É análise de desempenho do clube. Departamento de Inteligência de Futebol do clube será criado, será aprimorada na gestão do Jader Gardellini, caso ele vença. Então, assim, cada candidato tem um nome diferente. Do Jader é o DIF. O DIF é o quê? Análise de mercado, análise de desempenho, de treino e de jogos. É o que ele coloca mais o software. Vamos lá. Essa questão de análise de desempenho, scout, é uma questão bem interessante, uma questão moderna, que muitos clubes têm, mas muitos clubes não colocam na prática. É extremamente necessário o Clube do Remo começar a colocar isso na prática, porque não atua isso, pode ter o analista hoje do Clube do Remo lá, mas não sei se ele tem voz, porque realmente as contratações não foram feitas, contratações com critério. Então o Jader propõe isso com analista de mercado, analista de desempenho, de treino e de jogos. Eu não sei quantos funcionários, quantos profissionais para cada análise dessa, porque muitas pessoas acham que basta só um analista e pronto. Não. Dentro do departamento de análise de um clube, a analista de jogos, como está aqui, analista de jogos, analista de mercado, analista do próximo adversário, analista de treino, analista de base, ou seja, tem um leque muito grande, raiz muito grande do departamento de análise de scout. Então, ele não coloca quantos funcionários são, mas ele faz uma abrangência até legal em relação a ter um analista de mercado, ter um analista de desempenho, de treino e analista de jogos. É melhor ter 2 em cada análise dessa, né? Ele pode aprimorar, inclusive ele falou isso na nossa entrevista, né? Que vai focar muito nessa questão dessa profissionalização. E também na nossa entrevista, como ele também colocou, a questão do software, né? O software é pago, mais conhecido é o iScout, é um software muito bom. Tem os gratuitos, é lógico que ajuda, qualquer um tem acesso, mas o pago é um diferencial muito grande, é mais um clube como o Clube do Remo, precisa ter realmente esse pago para análise, é um outro patamar de análise de dados, de estatística, é muito interessante mesmo. Então ele vai fazer a criação da DIF, né, o aprimoramento, né, desse departamento de análise do Clube do Remo. Ele coloca também que o elenco em média não será superior a 27 anos, isso ele não tem como cravar. É impossível ele cravar isso, ele pode ter essa ideia de 27 anos, ele pode até forçar para cumprir essa ideia de ter a média inferior a 27 anos. Mas se vai conseguir, eu duvido muito, é muito difícil, porque o mercado é muito complicado. Então o mercado pode abrir uma brecha para você contratar um jogador e elevar um pouco a média de idade do seu plantel. E você não vai recusar um bom jogador porque vai aumentar um pouco a média de idade. Então assim, não dá para cravar, mas dá para tirar um parâmetro, né, dos 27 anos. Ele diz também que no primeiro ano de mandato dele, caso ele ganhe a presidência, vão ter 4 jogadores da base e no último ano, ou seja, em 2026, terá 7 jogadores na base no profissional. Isso aí eu achei interessante. Por que eu achei interessante? 4 jogadores da base para o primeiro ano do mandato, de acordo com o que está o cenário atual da base azulina, é válido. É um número aceitável, é um número bom, não é um número extremamente alto, porque não dá para você colocar um número extremamente alto no início, porque você sabe que hoje a base azulina não vai corresponder à expectativa de colocar muitos jogadores na base, porque hoje a base do Clube do Remo não é a solução. Eu até fiz um vídeo sobre isso, mas não é a solução.
Porque a solução é o quê? Ah, tem problema profissional, eu vou subir jogadores da base, vai resolver o problema. E não é isso que vai acontecer. Mas a base hoje não é a solução, mas a base pode ser a solução. Se tiver estrutura, melhor estrutura, equipar melhor os jogadores da base, derem realmente um projeto concreto para eles, para rendimento, para eles realmente evoluírem na base, chegarem para o profissional um pouquinho melhores fisicamente, tecnicamente, e no profissional ter também condições de atuar, ter chances dignas de atuar, porque muitas vezes o jogador sobe da base, o treinador coloca ele 30 minutos no Campeonato Paraense que não vale nada, algum jogo, olha, dei chance para ele e não correspondeu. E não é assim. Jogador de base tem que ser trabalhado de maneira diferente. E ele colocando que começa com 4 jogadores da base e termina com 7 jogadores da base, isso está extremamente ligado ao quê? A uma evolução que a categoria de base na presidência dele, caso ele ganhe, possa ter, né? Porque você chega a concluir, se no primeiro ano eu coloco 4, no último eu coloco 7, é porque nós estruturamos melhor a nossa categoria de base. Então acho que o pensamento tem que ser por aí mesmo, mas pés no chão, em relação a aproveitar os garotos da base, que não é só colocar de qualquer jeito para falar que está dando oportunidade, que na verdade, se você coloca um garoto da base que não está preparado para profissional, isso não é oportunidade de nada, nem do clube, nem do jogador. Então isso aí é um ponto positivo. Ele também, em relação ao diretor de futebol estatutário, será extinto. Todos serão remunerados, segundo ele, e a proposta dele. E ele também falou isso na entrevista, isso eu também acho bastante válido. Ele pensa em fazer uma hotelaria, tanto para treino quanto para jogo. Isso é importante. Eu acho que isso seria um projeto a médio e longo prazo, mas seria extremamente importante. O Clube do Remo, projeto a curto prazo, é o futebol profissional. Há vários projetos que podem ser feitos a médio e longo prazo. Eu creio que nessa questão da hotelaria seja a médio e longo prazo. Porque a questão a curto prazo realmente é o futebol, é o profissionalismo do futebol, porque o futebol do Remo está penando há algum tempo, há vários anos, e não pode ficar nessa situação. Sobre a base ainda, ele coloca que o clube vai buscar ter o certificado de clube formador da CBF, isso é extremamente importante, o clube ter esse reconhecimento da CBF, porque assim você vai conseguir mais a questão financeira, você vai conseguir mais recursos financeiros para o Clube do Remo, ele sendo ter o certificado de clube formador. Parece que é uma formalidade, na verdade, ok, é uma formalidade, mas é extremamente importante para um clube profissional ter esse reconhecimento da CBF. Ele diz no perfil dele do Instagram, o perfil dele do Instagram, eu sempre falo também, né, analiso a apresentação das propostas, eu considero razoável, poderia ser melhor, não é ruim, mas poderia ser melhor, poderia estar em várias postagens, né, diferentes, explicando um pouquinho mais. Então eu faço uma avaliação média da apresentação das propostas, como eu disse, poderia ser um pouco melhor. E ele disse que no Clube do Remo, eu vou ler o que ele postou. Um futebol, ele vai querer ter no profissional um futebol de velocidade, transições rápidas, vertical, e na perda da bola, a recuperação dela rápida, que aconteça de uma maneira mais rápida. Tá, esse é um pensamento que ele tem para o futebol, ok. Mas isso aí tem que ter em acordo com o executivo de futebol, com o treinador que ele queira contratar, os jogadores, né? A qualidade de jogadores que ele quer contar. Então, ele pensar no futebol dessa maneira, ok, é certo, é válido, só que talvez logo no primeiro ano não seja viável fazer isso dessa maneira e jogar dessa maneira. Tudo em volta de como você vai contratar, de quais profissionais você quer contar. Ele ainda não falou, né, o nome do executivo, ele não revelou nomes ainda de que quer contar, então assim, a gente tem que esperar para realmente ver se esses profissionais se encaixam nesse perfil de jogo que ele quer, ou seja, ele quer que o Remo jogue dessa maneira, o clube dele jogue dessa maneira, e ele sendo presidente, ele que vai mandar, ele vai ter o poder do cheque, ele tem que contratar profissionais, tanto executivo, quanto treinador, quanto jogadores com essa característica que possa desempenhar. Não acredito um Remo jogando dessa maneira logo no primeiro ano, mas é um trabalho que pode ser feito para no segundo, terceiro ano, principalmente, caso ele vença a eleição, ser implementado e o Remo jogar dessa maneira que ele deseja jogar, né? Uma coisa interessante, eu falei que a apresentação das propostas poderia ser um pouco melhores em questão de apresentação, como eu digo, não confundam todos os candidatos, como eu disse aqui, eu não estou avaliando qual proposta e qual candidato é melhor. Eu falo de apresentação de proposta, eu posso falar, uma é melhor, outra é pior, outra precisa melhorar, outra não precisa melhorar tanto, enfim. A apresentação de proposta dele pode melhorar, não as propostas sim, a apresentação de propostas, mas ele responde aos torcedores. Isso aí é legal da Chapa Avança Remo, que eu já vi entrando nas redes sociais. As redes sociais é muito importante, é um vínculo de comunicação muito importante que liga a chapa, né, o candidato com os torcedores diretamente. Então ele tende a responder várias questões
Então, até perguntas que poderiam jogar contra ele, vai lá e respondeu. Então, acho isso válido, isso bem bacana. E ele quer profissionais para o sócio-torcedor, né? Em relação ao sócio-torcedor, ele quer contratar um profissional para o sócio-torcedor. Isso também é muito importante. O clube tem um profissional sócio-torcedor, porque o sócio-torcedor do Remo precisa melhorar. É algo tão engraçado, né? Tão curioso, porque todos os presidentes falam: o sócio-torcedor é aquela válvula de escape financeira para o clube, é extremamente importante, mas poucos ligam. Parece que é criado por criar, sabe? Paga aí todo mês, tem ingresso do jogo e acabou. Sabe? Não é bem assim. Um sócio-torcedor moderno realmente exige um equipamento diferente, exige um profissional realmente remunerado para remodelar esse sócio-torcedor do Remo, e precisa ser remodelado. Então, contar com um profissional do sócio-torcedor na área do sócio-torcedor seria importante. E ele faz também uma proposta aqui da Embaixada Azulina, para questão de expandir a marca, né? Começar com Breves, que ele disse, né? Tem uma Embaixada Azulina lá, mas que pode estender a todo o território paraense. Precisamos entender direitinho como é que funcionaria isso. Ele, ao anunciar isso, foi depois da entrevista que a gente fez, mas posso perguntar a ele e ele explicar um pouquinho, a gente postar aqui sem problema algum. Espaço aberto a todos, aqui é para tirar dúvida dos torcedores sobre as propostas. Embaixada Azulina, a proposta, na teoria, é uma proposta válida, acredito também que seja a médio prazo, não é uma questão tão urgente, mas a questão de expandir a marca é uma questão importante, só falta entender como é que seria feito isso. Enfim, amigos, é isso. Eu peguei os principais pontos das propostas do Jader Gardellini. Ele fala de muitas propostas dele na nossa entrevista, vocês podem acessar aqui. Todos foram convidados à entrevista. Só falta o Tonhão, o candidato Tonhão, aceitar. Os outros dois também aceitaram, só falta marcar a data. E é isso. O que vocês acharam das propostas? Concordam, discordam? Falam aí nos comentários. E não esqueçam, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.